Entonces, hoy tenemos un poco una reflexión de Human a respecto de la meta alquímica, ¿no? Entonces, nosotros veímos que los alquimistas, ¿no? Cercam mucho la posibilidad de... yo voy a pedir para Hildegard si puede cerrar el micrófono, Hildegard, que se quedó. Gracias. Entonces, un momento. Bien. Los alquimistas, ¿no? Tienen essa coisa de que, quando empezamos a estudar alquimia, pensamos se o alquimista busca o ouro, não? Ou a pedra filosofal, que é o rojo, não? A pedra roja, busca coisas que significam este processo de integração, esse ápice. Entonces, podemos dizer que a alquimia tem uma meta. Entonces, o que Hillman hace neste capítulo é questionar isto, não? Seria possível que a alquimia tenha realmente uma meta? O processo alquímico busca algo ou simplesmente cerca de ser como um propulsor de um processo, que é um processo contínuo que nunca acaba. Porque nós outros, o que Hillman vê, não? Que na nossa sociedade temos uma coisa muito forte nestes últimos anos, não? Com a questão da sociedade cada vez mais individualista, competitiva, consumista, não? Então, a questão da meta é uma questão muito forte dentro da nossa cultura, não? Então, sempre queremos produzir mais, consumir mais, ter mais coisas, mais possibilidades, mais novidades. Então, é como que nós sabemos que se continuamos a crescer da forma que crescemos, não basta um planeta, temos que ter mais de um planeta, não? Porque estamos exaurindo o planeta de tanto que queremos crescer, não? Então, o que Hillman vai falar e refletir é se realmente também a alquimia tem uma meta de crescimento, de expansão, de chegar a algum lugar, ou seja, se a alquimia busca uma coisa linear, ou se a busca da alquimia é algo que se retroalimenta e hace como um círculo, como o símbolo del Ouroboros, não? Esta cobra, a serpente, não? O serpente que morde o próprio rabo, a própria cola, não? Coda. Então, esse capítulo é basicamente esta reflexão. O capítulo empieza ele falando de uma espécie de encontros que havia, e aún há, pero não é tão impactante como no século XX, que são os círculos de Eranos. Os círculos de Eranos eram encontros que estiveram promovidos não exatamente por Jung, pero muito incentivados por Jung, donde as pessoas de aí dos anos 30, mais ou menos, né, se reuniam para discutir sua época e buscar compreender o espírito do tempo que se vivia, né? Estamos falando aí do século XX. Então, existe um lugar específico, que é o Círculo de Eranos, né? Que é na Suíça, na parte da Suíça onde se habla italiano, na Suíça italiana. Então, o que passa? Por que ele se refere a este Círculo de Eranos, né? Primeiro porque este livro que estamos aí passando por ele, estudando, não?
como não tem não é um livro que tem uma lógica assim linear. Ah, nosotros también estuvimos hablando de esto en otros momentos, ¿no? De que muchas veces incluso es un poco difícil de comprender porque no tiene una linearidad. Es un camino un poco circular este libro, ¿no? Y uno de los motivos es que muchas veces los capítulos son charlas que Hillman dio en algún lugar. Entonces, estas charlas eram registradas e transpassadas aí e se tornaram capítulos do livro. Então, podemos dizer que este livro tem a ver com muitas charlas que ele hizo com temas dentro da alquimia, que era um tema que ele gostava muito, não? Então, ele não deixa claríssimo isto no capítulo, pero se compreende que este capítulo se dio com uma charla em um círculo de Eranos. Então, que ele estuvo invitado a um círculo de Eranos, obviamente não era nos anos 30, mais contemporâneo, mas creio que possivelmente no início do século XXI ou no final do século XX, pero ele foi ali falar de alquimia. Entonces, habló de exatamente esto de la meta, porque los círculos de Eranos sempre tuvieron como ponto central hablar dentro de uma perspectiva filosófica muito orientada por el pensamento de Jung. Os círculos estavam sempre discutindo muito, cercando com muitas mentes, com muitos pensadores, de compreender o espírito da nossa época. Então, ele traz isto, o que significa meta dentro da alquimia. Meta enquanto objetivo, ou enquanto ponto final de uma caminhada, o lugar onde vamos arribar. Então, ele inicia mencionando esse círculo, não? Então, ele vai volver a esse círculo algumas vezes. Então, é importante para nós compreender um pouco. Então, esta mulher que eu não sei em absoluto pronunciar o nome, Olga, o sobrenome não vou pronunciar, quizás alguém que habla alemão pode ler este sobrenome. Não sei se Hildegard quer ler. Fröbe Kaptein. Jamás. Fröbe Kaptein. Olga Frebe Kaptein. Então, Fröbe. Frebe, não sei como dizer isso. Bien, então, esta mulher era uma mulher que tinha, na Suíça, que tinha heredado muitas propriedades cerquita do Lago Maggiore. Em uma parte que Lago Maggiore está cerquita de Suíça. Não sei exatamente onde, pero aí nesta parte da Suíça italiana. Então, ela heredou muitas terras aí, e ela fazia terapia com Jung, tinha encontros psicoterápicos com Jung. E ela começa a contar a ele seu desejo de criar um espaço, aproveitar esse espaço que ela tinha de terras e casas e tudo, para generar um espaço de intelectuais, um espaço de discussão, onde as mentes mais brilhantes pudessem discutir e ter insights juntos e partilhar coisas, não? Então, aí ela dispõe de uma casa cerquita del lago e entonces aí se cria, hoje existe aún la casa, né? Que é la casa Eranos, que
não sei se pronuncia assim também, não? Quizá Eranos, não sei como se pronuncia isto, não? Pero el propósito era reunir periodicamente personas geniales para discutir las grandes disociaciones de nuestro tiempo, ¿no? Discutindo as grandes dissociações do nosso tempo, poder também compreenderlas melhor e ter juntos formas de sair, de encontrar soluções juntos. Então, generar este espaço mágico, e que cercava sempre de compreender os riscos que nosotros enquanto personas, enquanto essências, sofríamos por viver em um tempo histórico. Então, nosotros, isto é muito atual também, não? Por exemplo, quando estamos acá vivendo um momento histórico muito importante para a humanidade, que é este período de pandemia global, não? Em um nível que quizás jamais teníamos vivido, graças às tecnologias que temos, podemos viajar todo o mundo, pero também podemos espalhar vírus por todo o mundo com muita rapidez, não? Então, a experiência que estamos vivendo nos atinge muito profundamente, porque isto forma como um espírito do tempo, existe um espírito do tempo, do nosso tempo, não? Estávamos falando um pouco do individualismo, do consumismo, de los miedos que temos a respeito de la escassez, os medos que temos a respeito toda a desordem da natureza, não? As sequias, as grandes tempestades, toda o desequilíbrio ecológico que estamos vivendo, não? Hoje, falamos muito claramente que a nossa espécie está em risco, não? Quizás como 30 anos hace, não sei, isto sonaria como um delírio, como uma coisa assim fantasiosa de ecologistas, não? E hoje, concretamente, quase todas as pessoas, basta abrir o periódico para saber que sim, estamos em risco, não? Este risco, este clima emocional que se cria com todo isto, isto vai formando como um espírito da época, não? O espírito que contém a todos, não? Então, como um estado coletivo de algo que tem a ver com o momento histórico. Então, nós, como pessoas, e dentro de los caminhos de buscar a nossa alma, estamos imersos dentro deste espírito da época. Então, os círculos de Eranos também tinham este tipo de discussão, não? Como o espírito da época, que quizás o espírito da nossa época hoje seja consequência do espírito da época do século XX, certamente, não? O século XX tuvo duas guerras mundiais, não? Tuvo as primeiras explosões atômicas, então foi um século muito denso, não? Muito denso, muito decisivo. Então, eu creio que também este espírito, que era o espírito que nos cercava de compreender, não? Também tem como somos consequências desse espírito, não? Então, o espírito da nossa época já não é o mesmo do século XX, pero é uma consequência, na consequência das decisões, de como vivimos este espírito do século XX, não? E bem, em todo isso também tivemos o nascimento de tantas terapias, entre elas a biodança,
tuvimos o movimento hippie, o movimento ecológico, o movimento por los derechos humanos, o feminismo, todo esto no século XX. Entonces, esto todo hace el espírito de uma época, não? E agora estamos vivendo outro espírito de uma época, não? Que é uma época super tecnológica, donde muito ligada ao materialismo, muito competitiva e com muito medo, não? Hoje temos muito medo, medo de muitas coisas, não? Então, o que em Era não se via é que o espírito da época coloca as almas em risco, não? Então, que isto nos atinge muito profundamente em lugares que são muito profundos de nós mesmos, não? Em nos caminhos que a alma percorre dentro de nós, não? Como esses caminhos que, como tuvimos dizendo em outros encontros, não? A alma é a nossa parte vulnerável. Então, a vulnerabilidade nos dá a possibilidade de la empatia, nos dá a possibilidade de la sensibilidade, porque senão não teríamos estes fatores, pero também nos dá uma sensibilidade para ser atingidos muito fortemente por el espírito de la época, não? Então, e acá uma lista, não, que Hillman hizo de aquilo que na época que ele escreveu o livro, que ele considerava o espírito da época, que me parece muito cerquita de nós outros, quizás nós outros estamos um pouco piores en esto, não? Pero ele, Hillman partiu de nosso plano há 10 anos, não? Mais ou menos. Então, bien, é contemporâneo nosso, não? Pero eu creio que essas coisas que ele traz acá são também muito atuais, não? Então, e ele dá como um diagnóstico da situação, né? Então, ele diz assim: a bulimia do consumismo. Vocês sabem, bulimia é esta enfermidade onde a pessoa come, depois vomita para comer mais, né? Então, entra em uma culpa porque está comeu e pensa que não devia comer, tem um conflito com isto, então depois vomita, depois volta a comer mais aún, não? Então ele chama o consumismo de bulimia, não? Inflação da tecnologia, a inflação dizemos, a terminologia que dizemos que associamos à inflação do ego, não? Ou seja, de me achar muito bueno, muito excelente, muito mais que os outros, não? Toda a competição que está associada à la tecnologia, não? A esquizofrenia da informação, bem, com a crise que temos enorme de fake news, sabemos que isto é completamente esquizofrênico, não? Estamos aí a ouvir as informações são contraditórias absolutamente e enlouquecedoras, não? E depois, a paranoia das interpretações. Isto é uma crítica muito direta à psicologia, não? Então, que ele faz uma crítica aos diagnósticos e às interpretações que intentam colocar os seres humanos dentro de cajitas, não? E dizer como são os seres humanos. Então, ele é absolutamente rebelde com estas coisas, não? E não aceita. E bem, está maravilhoso, porque sabemos que a normalidade, que seria a grande casa onde querem colocar todas as pessoas, não? É uma grande ilusão. E se estamos aí sempre interpretando as pessoas, diagnosticando as pessoas e colocando-las em casitas, começamos nós outros mesmos a ter medo disto, não? Então, generando uma grande paranoia.
Entonces, Eranos tiene esta conformación, ¿no? Entonces, era una propiedad, como yo dije, existe aún, ¿no? Que tiene una casa muy grande, cerquita del lago, e na época de los encuentros, né, tinha uma época como temos em biodança os encontros, né, tinha os encontros de Eranos, onde havia este círculo de palestrantes, de pessoas que conferencistas, né, que davam charlas ao público e também assistiam às charlas uns de los outros, né? Entonces, havia muito cerquita da propriedade de Eranos, havia outras casas onde podia se hospedar outras pessoas. Então, venia muitas pessoas aí a assistir, a dar charlas. E a ideia era que quando não havia estes momentos de las charlas, estes intelectuais pudieran estar juntos em espaços de comer juntos, de conviver, de hablar sem prisa, de repousar juntos e trocar coisas importantes, não? Hacer cambio de coisas muito importantes, muito ligada à relação de amistad, relação de compartilhar. Então, temos acá, agora não me acuerdo bem quem são os intelectuais que estão aí, mas o centro de la mesa está Jung, ok? Então, e la charla que Hillman vai trazer a destes encontros, onde ele é invitado para ser de los palestrantes, não? Dos conferencistas, Jung vai falar de la meta como caminho. Então, exato, fazendo uma crítica muito forte, não? De que o espírito da nossa época traz a meta como caminho. Então, as pessoas têm como hacen o caminho como para chegarem a um ponto definitivo onde algo sucede aí. E a ideia dele é justamente que o caminho é a meta. Então, não é tão importante onde vamos chegar, mas sim é fazer o caminho. A principal experiência é fazer o caminho. Então, aí ele começa a ver muitas simbologias que são usadas dentro da alquimia como meta, né? Como lugares de chegada, lugares onde que representam a perfeição, representam o resultado de um processo. Então, a primeira coisa que ele vai trazer é as perlas, né? Então, ele diz assim, bien, nosotros vemos las perlas y pensamos así, bien, qué lindo son las perlas, ¿no? Pero en realidad, el molusco que produce la perla, ¿no? Sofreu incômodo muito grande, ¿no? Porque estava aí dentro do mar e se entrou dentro dele um grancito de arena, e era absolutamente incômodo isto, não? Então, a perla é justamente o que ele produziu para que este grancito de arena não existe mal, não? E aí se produz essa coisa maravilhosa que é a perla, não? Então, existe um processo que leva à perla. E este processo é muito importante. Muitas vezes não é uma coisa super agradável, não? Muitas vezes é um processo um pouco duro, pode ser muito duro incluso, não? Pero produz a perla.
E Hillman diz assim: muitas vezes nós produzimos uma perla e levamos essa perla como um troféu, como a coisa mais importante do mundo. Então, ele diz, ele comenta assim que, em realidade, a melhor forma de valorizar uma perla não é colocando essa perla junto a los vestidos, pero sim quando somos capazes de usar a perla em contato com a nossa pele. Então, que as perlas são mais bonitas quando estamos desnudos, quando lá utilizamos desnudos. O que quer dizer isto exatamente? Não? Que muitas vezes usamos as coisas que representam esse ápice do caminho como coisas que egoicamente nos apropriamos, né? E nos identificamos com a imagem de vencedor, de pessoa que triunfou. Né? E entramos aí na imagem de rei, né? De rei ou de uma rainha que está vestido para com o poder, né? Que se veste com o poder. E pouco a pouco, como isto vai quitando a beleza da perla, porque a perla, antes de tudo, é bella. Então, que a forma mais bella de ter as perlas do nosso caminho é com a sencillez da pele. Isto hace revelar a nossa a beleza de las perlas, ¿no? Bien, nosotros vamos ver um pouco mais adelante esto, pero eu creio que já comentamos em outro momento também esto, que a alma, sí, nosotros todos necessitamos de amor e como a nossa cultura é muito infantilizada, muitas vezes passamos toda a vida cercando amor porque estamos aí parados na nossa infância toda a vida, não? Pero quando logramos elaborar essa infância e andar um pouco mais adelante, não? E percebemos que o amor é algo que está presente sempre. Então, a alma que já está alimentada com o amor de ser, o amor de estar no mundo, então, a alma cerca seu alimento essencial, que é o alimento, a beleza. Então, a beleza não está nela ostentação, a beleza está nela sencillez. Um momento que vou beber um pouco de água. Então, las pérolas têm a ver, não? Tem a ver com a capacidade, né? Metaforicamente, tem a ver com a capacidade de revelar esta beleza, né? Porque nós não é uma beleza estética plastificada, não é o beijo que a cultura diz que é assim, que há produtos que são beijos para que nós compremos e nos sentimos beijos porque nos sentimos que somos beijos, não? Não é isso que estamos falando. Estamos falando de alguma coisa que nasce de dentro de nós e que desenvolvemos a capacidade de revelar. Então, como a pérola, não? Que é algo que elaboramos, que o molusco elabora dentro de si para depois revelar, poder mostrar. Então, isto metaforicamente, né, hablando. Então, que nós todos temos como perlas dentro de nós, não? Que são coisas muito lindas que revelamos através da nossa criatividade, da nossa presença no mundo. Então, por exemplo, hoje podemos dizer assim que na nossa proposta vivencial, né?
quando vocês receberam esta semana a proposta vivencial, é como que se colocou dentro de vocês um pequeno grano de arena, né? E aí empieza toda uma elaboração bem, o que eu hago com esta proposta, né? Hasta que empieza tudo a acontecer, e isto que acontece não é simplesmente uma elaboração intelectual, é uma vivência, né? Que envolve também a sincronicidade, que deixa as coisas acontecerem, né? E o resultado final tem a ver com todo o processo. Então, e é lindo ver que não sabemos mais o que é mais bello, não? Se é o processo que vivimos para chegar no resultado, ou se é o resultado em si. É como que o resultado revela todo o processo. Isso é a perla. Então, muitas vezes, dentro da mentalidade atual, não, da nossa cultura, muitas vezes nós outros não valorizamos o processo, não? E vemos o processo como um preço muito alto a pagar e queremos as pérolas sem o processo. Então, são pérolas de plástico, em realidade, né? Bien, outra metáfora é o diamante, ¿no? El diamante que é uma elaboração que, que é uma elaboração preciosa, não? É uma pedra, não? Uma pedra muito especial que se forma muito raramente e que depois de se formar tem que ser lapidada, não? Então são as pedras raras. Então, o diamante também é um símbolo de meta alquímica, de opus. Bien, Hillman vai comparar o diamante um pouco com a áquila. La áquila que sí, que tiene esta capacidad de volar muy alto, y de ver el mundo muy lejos, ¿no? Y también, pero el águila tiene esta característica tiene una mirada muy objetiva, ¿no? Entonces, cuando la águila está cazando, ella tiene como una meta, ¿eh? Una meta y se va con todo su ser ir em direção à meta. Então, o que Hillman disse? Que muitas vezes, e aqui me acordo muito de Rolando, não? Que dizia que muitos de nós outros tememos a visão de áquila, não de la garça, não? Que é esta visão muito direcionada, que é importante ter, obviamente, não? É importante em alguns momentos ter, pero muitas vezes esta visão muito direcionada nos quita a capacidade de participação. Então, este diamante é um solitário. É interessante porque chamamos os diamantes muitas vezes de solitários. E o diamante, muitas vezes, esta solitude do diamante, muitas vezes, quando estamos muito inflados, com o ego muito inflado, não? Sentindo que somos diamantes, pode generar uma toxicidade. Então, que é quando estamos muito identificados com o diamante, como meta, como lugar que chegamos, que merecemos, e é como o caminho do diamante, o caminho solitário. Chegamos aí e depois esta solitude, esta separação, esta falta de contato
com o vulnerável de nós mesmos, se torna tóxico para nós e para todas as pessoas que estão em torno, porque viene através del muitas vezes também através da arrogância e do autoritarismo. Bien, pero es justamente nesta toxicidade que surge el vulnerable del diamante, ¿no? Porque el diamante, dicen los alquimistas, y esto es una cuestión muy metafórica, ¿no? El diamante es vulnerable al plumbo. Entonces no es vulnerable a nada, pero al plumbo é. E que significa esta vulnerabilidade del diamante al plumbo? El plumbo es un elemento que no es noble, que no es para nada, está muy lejos de la opus, de la meta, es propio muchas veces el inicio de camino, no el final, ¿no? Pero el plumbo é capaz de romper el diamante, ¿no? Dentro del lenguaje alquímico. Entonces, torna el diamante vulnerable. Ou seja, el plumbo com su peso, com su tristeza, com su depressão, que quando estamos inflados e pensamos que podemos fazer todos solitos, que somos melhor que os outros, que estamos aficionados com chegar em algum lugar em primeiro lugar, então aí é como que levamos o plumbo junto, en la maleta hay una pequeña pesita de diamante que es el trunfo, pero hay una piedra inmensa de plumbo. Bien, este plumbo cobra el diamante. Bien, outro símbolo de meta é o ouro. O ouro é o símbolo mais comum que se habla muito, que o ouro é a meta do alquimista, não? E se utiliza basicamente para representar este processo de integração, não? Quando se chega ao ouro, se chega ao ápice del processo. Entonces, el primeiro engano forte que existe acá, ¿no? É confundir el oro ordinário com el oro alquímico, el noble oro alquímico, ¿no? Nosotros creo que já hablamos um pouco desta questão del significado del oro ordinário, ¿no? Não sei porque estou falando tanto de alquimia que muitas vezes hago una confusão entre os grupos, pero se já hablé, vamos repetir um pouco, que é a utilização, o ouro ordinário, é aquele ouro que utilizamos para transações comerciais, não? Então, o ouro não tem valor por seu processo, pero o valor é por o que representa, né? Então, representa como uma moeda de troca, né? De câmbio. Então, se utiliza o valor por el peso del ouro, ¿no? Entonces, este não é o ouro alquímico, ¿no? Porque o ouro alquímico está ligado a uma grande metáfora e uma grande história do ouro, ¿no? Del ouro como processo a se chegar no ouro. Entonces algunos alquimistas cuentan que los dioses son dorados, ¿no? El cuerpo de los dioses es hecho de oro. Entonces, llegar al oro tiene a ver, ¿no? Con llegar a la divinidad, ¿no? Esta divinidad que tiene a ver con el sagrado, el grande segredo del sagrado, ¿no? El camino del oro como un camino para llegar a este segredo, ¿no? La palabra sagrado viene de segredo, ¿no? Entonces, este misterio que envolve el ser, la integración del ser. Pero los antiguos alquimistas, e creio que aún hoje, quando vemos os garimpos de ouro, aún é assim, infelizmente, não? Se utilizava o mercúrio para separar o ouro
de las outras coisas de los garimpos, ¿no? Entonces, el oro también en su proceso, ¿no? Los alquimistas veían este proceso de intoxicación del depuramento del oro, e diziam que o ouro pode, que este processo pode causar um envenenamento, ou seja, que o próprio processo, não? Os agentes que fazem este processo, muitas vezes podem nos intoxicar. Então, se pensamos no mercúrio como a capacidade muito dinâmica, não? De separar as coisas, de distinguir, de ver o que serve e o que não serve. Então, muitas vezes, neste processo de distinguir, nós perdemos a lucidez e nos vemos como separado de los outros, não? E confundimos el distinguir com seccionar, não? Com separar, pensar que somos assim, novamente, não? Entrar em uma coisa de uma inflação do ego, não? Pensar que estamos separados e que a diversidade do mundo, as coisas que compõem o mundo não têm a ver com nós outros, não? Que nós outros que estamos na frente, não? Ou que queremos estar na frente de los outros, chegar primeiro que os outros, não? Então, transformando o mundo em uma grande competição. Então, muitas vezes, Mercúrio, que serviria para a comunicação, para a sabedoria, para startar os processos internos, pode ser ele mesmo o envenenador do processo, não? Entonces, para los antiguos, ¿no? El oro, entonces, el oro no tenía un valor, ¿no? Por su peso exatamente, ¿no? Claro, el oro tenía valor, el valor del oro ordinario, ¿no? Que é por peso, pero el principal valor era por cómo el oro era trabajado, que processo esse ouro havia sofrido. Se esse ouro chegava, não? Como na forma, por exemplo, de um de uma escultura, de uma joia, de um ornamento. Então, esse ouro tinha mais valor. Isto é tão forte na nossa cultura que muitas vezes grandes obras de arte, né, são roubadas para derreter, porque as pessoas querem o ouro como peso, o ouro ordinário, e não se dão conta que o processo que o ouro sofreu dá mais valor a ele. Então, metaforicamente, estamos acá também, não? Novamente, falando do processo, que muitas vezes a meta é o ouro, pero como não validamos o processo, chegamos no ouro como um ouro ordinário. E bem, chegar na meta por la meta é chegar no ouro ordinário, ou seja, ter sucesso, ter status, ter tantas coisas que depois são vazias, não? Não têm significado profundo, não alimentam a alma, não? Bien, entonces podemos pensar así, hacer la pergunta, ¿no? Entonces, el oro no es físico, no es el oro ordinario, entonces es un oro metafísico, ¿eh? É um ouro que está no mundo das ideias. E Hillman diz assim, não é metafísico, é imagético, não? Então, Hillman não diz que existe algo que é ideal em outro mundo e que isto tem mais valor que as coisas concretas do mundo. Não, ele
nos trae una otra opción, que el mundo de las imágenes, ¿no? Entonces, que o que toca a nosotros con profundidad, las imágenes que surgen del proceso. Y estas imágenes que surgen del proceso no están solamente en el final del proceso, están dentro de todo el curso, de todo el camino. Y ahí entonces tenemos el oro, el oro como no más como un objeto que puede nos trazer, representar un símbolo de status o un símbolo ah, de poder de compra e todo esto, ¿no? Pero el oro que está relacionado con el sol, que es otro símbolo de Opus, ¿no? Entonces, el sol como una luz, ¿no? Como, como uma coisa que está à disposição do mundo, de todas as coisas, né? E que é capaz de tocar todas as coisas, né? Traindo luz, esta luz que temos no nascer e na posta do sol. Então, el oro cuando es un proceso, ¿no? Esto representa un camino incorruptible, un camino de fidelidad absoluta al propio camino y no a la llegada. Entonces, si pensamos así, ¿no? Que existe, que não é uma coisa física que estamos buscando, pero também não é uma coisa metafísica. O que é a opus, então? Não? Então, Hillman diz que a opus é uma imagem, é uma imagem que é propulsora, é uma imagem que nos leva a ser o caminho. Entonces, cuando hablamos de oro, cuando hablamos de perla, cuando hablamos de sol, cuando hablamos de diamante, cuando hablamos también, podemos hablar de piedra roja, podemos hablar de elixir da longa vida, todas essas coisas que os alquimistas cercavam, têm a ver com uma imagem que motiva a ser o processo. La propia imagen hace como el motor, ¿no? El motor del proceso. Siendo un motor del proceso, es una inspiración que está enfrente a mí, está aí que devo caminar rumo a esto, pero já está presente dentro de todo o processo, porque é uma imagem. Então, quando eu vou cercando o oro em direção ao oro, o oro já está dentro de mim. É o oro del caminho que produz o oro de la chegada. Então, el camino es el que nos permite la vivencia, la vivencia de todo o que la alquimia nos trae. Entonces, los momentos en que nos dissolvemos en el amor, los momentos que nos secamos porque queremos nos diferenciar, los momentos que morremos porque tenemos que dejar las cosas, los momentos que nos apasionamos y nos tornamos fuego. Entonces, la vivencia de esto, ¿no? Es el oro. El
la vivencia. Entonces, estamos haciendo todo esto para llegar en el oro, pero el oro ya está. ¿Ah? Pero si dejamos de hacer porque ya está, deja de estar. ¿Mm? Entonces, cuando estamos nisso, também temos que suportar muitas vezes, não? Com a certeza de que estamos no caminho, alguns momentos onde também não é claro que estamos no caminho. E as dúvidas e os períodos sem respostas fazem parte del caminho. El oro está aí também. Entonces, quando passamos períodos como la Nigredo, ¿no? La Nigredo produz ouro. La Nigredo produz ouro, pero produz el ouro em quem confia nella vivência de la Nigredo. Quando estamos nel negro, del negro, surge dentro de nós outros el sol negro, el oro negro, que é uma parte do processo. Pero aí já há el oro. E outra parte que muitas vezes não conseguimos lograr de que hace parte e muitas vezes dentro da nossa cultura, muitas vezes não queremos tocar, né? É aquilo que dentro da alquimia se chama mortificatio, que é el submergir-se dentro de aquilo que temos de ombra, aquilo que não que é difícil de ver, que muitas vezes é doloroso, são as coisas que deixamos para trás, que não queremos ver. Então, também aí há el oro. E quando somos capazes de submergir nella mortificatio, que tem a ver muito com o Nigredo também, somos capazes de renascer. Então, para renascer é necessário morrer. Bien, el morrer dentro deste processo que estamos falando não tem a ver com uma morte física, não? Pero sí morrer para autoidentificação, para o autocentramento, el egocentrismo, não? Em realidade, aquilo que morre, não? É toda a estrutura egóica autorreferente, não? Então, depois que morre, entra a putrefação, né? E todas estas coisas que os alquimistas observavam, né? Um momento que vou beber um pouco de água. E é muito interessante porque o ego, quando se vê ameaçado por questões, né? Por exemplo, estamos fazendo todo o processo que genera resistência, né? Então, quando o ego percebe que vai cambiar, que tem que morrer, entre aspas, né? Para poder renascer, tem que abandonar a autorreferência, a imagem que tem de si mesmo para se transformar, né? Muitas vezes tem muito medo, né? Porque se autoafirma, tem certezas que não quer perder. Pero por não se arriscar a morrer, não entra em putrefação, então não tem fertilidade. E acaba que em um certo momento não tem mais potencial criativo. Então, é muito interessante isto, porque é justamente desta descomposição de certezas que temos a respeito de nós outros mesmos, né? Quando isto é feito com progressividade, com cuidado, então temos um terreno fértil para a inspiração criativa.
As plantitas que vão nascer aí é um jardim que pode ser muito, muito bello. Então, dentro do processo, né, de o que vai nascer desta fertilidade, então também temos que ver que semillas vamos plantar. Então, saber separar o que dentro de meu caminho, de meu processo, eu vou plantar e o que não vou plantar. Então, depois que se transforma essas certezas dentro de mim, né? E tenho mais claro a fertilidade, o número de possibilidades que tenho de me desenvolver e de ser, tenho que ver o que ressona mais em mim, porque também el selecionar, el separar, el não se apegar a algumas coisas, hace parte do processo. Então, ter o discernimento de ver, bem, esta plantita que eu quero plantar neste momento. Pero quando digo eu, não é mais aquele eu que quer provar algo a alguém, quer mostrar su ouro para os outros, pero simplesmente é que este alimento ressona mais comigo. Este é o alimento de minha alma. E não interessa se os outros vão gostar ou não, pero interessa que ressone em mim. Em mim, novamente, não em termos de ego, pero em termos de essência, em quem sou eu. Então, dentro do processo, alquímico, vamos ter esse dissolver do ego, para novamente, nós outros chamamos, dentro da alquimia, vamos chamar de coagular, tomar novamente uma nova forma, e nesse dissolver as ideias pré-concebidas e formar novas formas de pensar e de ser no mundo, isto viene acompanhado de muito se dar conta de muitas coisas, de compreender muitas coisas que eram inacessíveis. Pero para tomar esse processo de insight é necessário eu abandonar minhas certezas e passar por el processo, né? Que significa ter muita coragem. Né? Então, Mirtes, me diz como devo fazer isto? Qual é a receita para chegar aí? E eu puedo dizer a vocês que não tem receita, né? Cada um tem o seu processo, a sua forma de chegar e de fazer o caminho. Então, não há uma receita, cada processo é único. Pero é único, pero não impede de nós outros hacermos juntos nossos caminhos. É isto que possibilita que hacemos em grupo, porque o grupo é como um lugar que abraça o processo uno de los outros, não? Então, não significa que meu processo é igual ao de ustedes, pero o fato de estarmos juntos, isto se torna o lugar onde sinto que puedo manifestar-me de outras formas, não? Sinto que puedo fazer este caminho desafiador de encontro comigo mesmo, não? E de ver estes mistérios que sou eu e fazer este caminho, não? Então, o grupo nesse sentido, as pessoas que nos apoiam nesse sentido, não? São como um continente para estas transformações, não? Eu estou me transformando porque tenho um continente, tem como el calderón del alquimista, ¿no? Algo que contiene el proceso. Entonces, es muy difícil hacer el proceso sin el calderón. Entonces, el grupo es el calderón donde cada
va a vivir su proceso porque tiene esta contención. E é muito importante fazer processos assim, alquímicos, transformadores, dentro de uma contenção, porque senão estamos tocando no caos, né? E bem, é importante perceber que alguma coisa nos contém para que tenha coerência o processo. Né? Então, o que move um processo não é um ideal moral. Né? Ah, tu vais chegar em tal lugar porque assim vai ser feliz, assim vai ser tu mesmo. Né? Não é este o propósito. Né? Pero o propósito é confiar, né? Ter confiança em aquilo que tiene de oro dentro del camino. El proceso é poder generar la imaginación, las imágenes que vão nos conduzir en este camino. Generar las imágenes que vão ter significado em nosso caminho. Então, por isso que muitas vezes estamos aí, hacemos uma dança, uma poesia, desenho, um dibujo, sentimos, wow, isto me ressona muito, porque é justo que quando criamos, temos as imagens de uma cartografia interna. Este caminho não tem um mapa, pero lo criamos o mapa à medida que damos sentido criativo ao que estamos fazendo. E este próprio mapa pode nos ampliar a percepção da nossa própria experiência. E esta própria experiência, transforma a nossa aventura em uma aventura do herói. Então, podemos dizer que também o processo, seja heróico, não? Ele é um processo mítico. Nós temos o nosso mito personal. É interessante fazer um diálogo com esse mito, ir conhecendo este mito. Muitas vezes sofrimos como uma cristianização do processo alquímico, não? Então, muitas vezes a meta não está nem mesmo na nossa vida, né? Então, se vê que temos que fazer uma série, há uma série de regras morais para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida terrena, porque a opus alquímica está na outra vida. Temos que morrer organicamente, de fato, não? Para chegar ao ouro, ao paraíso, o paraíso como imagem de opus também, não? Em uma outra vida. Então, é muito importante não entrar nisto, não? Então, a felicidade, a beleza não está em algum lugar no futuro. A integração não está no futuro, está no caminho, está aqui e agora, em cada passo. Estejamos nós outros no cielo ou na nigredo absoluta, é aqui e agora. Bien, cerrar assim que uno, la piedra filosofal, é uma imagem alquímica de meta, pero o que podemos ver na pedra filosofal, porque quando chegamos ao rojo, é como que o rojo significa que passamos por todo um processo de contato com nossa alma, de contato com o espírito, não? Com esta realidade transcendente que vai allá de nós outros mesmos, que representa muito por el blanco, pero
finalmente o processo chega quando somos capazes de corporificarlo, dar carne a este processo, não? Então, isso significa que o serpente vai chegar à própria cola, não? Então, iniciamos corporificados e chegamos na corporificação solamente que com uma nova visão, com uma nova experiência vivida, llena de sabor. Porque as pedras têm muita antiguidade e sabedoria. Então, por isso, a pedra é representante de meta-alquímica, porque as pedras estão acá antes de nós outros, não? E assim, de certa forma, uma conexão entre o mundo antes de nós outros e o mundo que queremos, o mundo do futuro. A pedra significa aquela coisa mais simples, dura, pero não existe uma pedra igual a outra. Então, tiene uma certeza de quem é. E bem, tiene sus segredos, sus coisas que são de ella mesmo, não? Suas formas que são de ella mesmo. Então, a pedra não está nos pedindo um crescimento eterno, uma expansão eterna, porque a pedra não se expande. A pedra, em sua antiguidade, em sua sabedoria, em sua circunstância hermética, não? Nos pede simplesmente a sabedoria de quem testemunha a passagem do tempo. Então, a pedra nos inspira a lucidez. E a pedra não vai nos falar de uma coisa que está muito lejos, né? Nos confines do universo. A pedra vai nos falar de uma coisa muito concreta, do ouro que está acá, na cozinha da casa, no abraço do filho, nas coisas mais comuns e sencillas. A pedra também nos ensina que pode ser um obstáculo. Então, muitas vezes a pedra aparece em nossa vida como um obstáculo. Aparece aí como um obstáculo para que nós desenvolvemos a fluidez. E a fluidez nos dá como a água que encontra uma pedra em meio ao rio. Não diz assim, eu não estou vendo a pedra, esta pedra não existe, vou passar acá sem mirá-la. Ou a água também não abraça a pedra e empieza a dizer que pedra terrível, não sei o que fazer com essa pedra. Não, a água adere à pedra, abraça a pedra e vai, continua. Então, quando encontramos os obstáculos pedra, estamos invitados a vivê-los sem apego. A pedra nos ensinando a fluidez. Então, a pedra em sua visão negativa pode representar rigidez e os dogmas, que nos dizem como temos que viver, não nos dá amplitude de visão. Então, a visão negativa da pedra, quando esta pedra é pesada e difícil, tem a ver com uma visão cerrada e que podemos relacionar com este arquétipo del Fênix. O Fênix ao mesmo tempo é a sabedoria da vida, porque tem a ver com o viejo, pero muitas vezes o Fênix está
relacionado também com a rigidez. Então, com a pedra podemos também optar se ver a realidade, as relações com a vida como leis pré-estabelecidas que devemos cumprir como obrigações, não? Ou vamos entrar também na sabedoria da pedra, que é a consciência de algo vivido por muitos e muitos tempos, com muita compreensão, em uma velocidade que solamente as pedras têm, em uma eternidade que solamente as pedras têm. Então, entramos no aspecto positivo do Fênix. Então, se diz que a pedra se põe maleável. As pedras são duras, mas se pode esquentar as pedras, não? Através de ágape, ou seja, através de compartilhar as nossas pedras filosofales, não? Compartilhar as coisas mais lindas que são resultado de nosso processo. Então, acá há segredo muito lindo que tem a ver com o início do nosso percurso hoje, que é o ágape, é o compartilhar a sabedoria entre outros sábios, né? Então, aquilo que chegamos muitas vezes pensando que é a meta, pero é o percurso, ganha maleabilidade, se torna não tão duro, se torna mais maleável quando está em contato com outras pedras. Então, este conhecimento que adquirimos com a vivência, tem que ser honorado, ou seja, eu não vou, como diz o ditado, não, dar perlas a porcos, ok? Pero se podemos sentar em torno de uma mesa com boa companhia, nutrir-nos e sermos nutridos por pessoas que nos consideram e que nós consideramos, e assim tornar as pedras mais maleáveis a novas possibilidades. E isto provoca como que transmutações mútuas. El ágape, el sentar nela grande mesa, de câmbio, de comunhão, então provoca grandes transmutações. E a pedra roja, nesse sentido, é la Ouroboros, né? Então, é no momento que eu tenho a sabedoria mais grande, o resultado de uma experiência de vida, e que me disponho a cambiar e me disponho a me deixar tocar por los outros, novamente tudo empieza a circular e o viaje continua. O viaje hace cada vez mais sentido. E é um caminho não linear, pero sí circular. Que vem através de um desejo, de uma libido, que não é a libido de simplesmente de ter uma relação sexual. Esta é uma visão limitada da libido. A libido enquanto força organizadora, eros, força organizadora da vida. Então, este caminho, que é caminho ouro, que é caminho opus em cada passo, que é caminho compartilhar com todos, é um caminho erótico. Isto hace com que nós possamos morrer e renascer através da beleza. E assim, Hillman conclui o capítulo dizendo que temos que renascer para Afrodite.